Copa do Mundo é um negócio difícil, tem craque que sequer consegue jogar, mas hoje a gente vai falar de 7 jogadores que pegaram a Copa do Mundo e botaram no bolso. E a gente já começa com os dois pés na porta falando do rei do futebol, Pelé, e falar sobre ele em Copas do Mundo é extremamente fácil porque o cara simplesmente destruiu em 2 edições diferentes. A mais comentada é a de 1958, quando um jovem Pelézinho surpreendeu a todos, até porque ele começa a Copa do Mundo sendo reserva, o que era natural por um guri de apenas 17 anos. Só vai estrear na última partida da fase de grupos, mas ele guardou todos os seus gols para os momentos mais importantes, que foram no mata-mata, né? Começando nas quartas de final, o Brasil enfrenta País de Gales e Pelé faz simplesmente o gol da vitória, se tornando e sendo até hoje o jogador mais jovem de toda a história das Copas a marcar um gol. Já era um feito insano, mas nas fases seguintes ele elevou a 10ª potência, porque meteu simplesmente um hat-trick contra a França nas semifinais e um doblete contra a Suécia na grande decisão, o que seria um desempenho histórico para qualquer jogador do planeta, mas especialmente para um cara de 17 anos é chocante, né? E um dos gols daquela final, quando ele chapela um adversário dentro da área e fuzila pra rede, chegou a ser eleito numa enquete lá no GE como o gol mais bonito da história da seleção brasileira. Aquela Copa de 58 foi algo surreal, né? E o Pelé também seria sensacional na Copa de 70, apesar da veia goleadora dele não ter sido a mesma, ele foi absolutamente decisivo. Começa aqui na fase de grupos, marcou um gol contra a Tchecoslováquia e 2 contra a Romênia. No mata-mata passou em branco em todas as partidas, exceto a final, justamente contra a Itália, que ele marcou o seu único golzinho do nocaute. Mas além dos gols, o homem se destacou naquela Copa pelas assistências, né? Deu passe para gol contra a Tchecoslováquia e a Inglaterra na fase de grupos, e em todos os jogos do mata-mata, incluindo 2 assistências na final, terminando aquela Copa de 70 com 6 assistências, o líder no quesito. Além de ser tão decisivo, protagonizou lances históricos como o famoso gol que o Pelé não fez contra a Tchecoslováquia e aquele quase gol brilhante contra o Uruguai. 2 lances tão geniais que, apesar de não terem entrado a bola, até hoje são lembrados, né? E eu prometo que a gente não vai falar só de brasileiros nessa lista, mas se a gente falou de um BR gênio numa Copa do Mundo, a gente não pode deixar de fora o Garrincha em 62. Uma Copa que tinha tudo pra dar ruim pro Brasil, porque a gente perdeu o Pelé por lesão logo no segundo jogo da fase de grupos. Quais são as chances de uma seleção conseguir triunfar e ser campeã, perdendo o seu melhor jogador logo no começo? Só com uma geração muito privilegiada mesmo, como era aquela de 62, que além de ter Pelé, tinha Garrincha. O detalhe é que o substituto do Pelé, né, que tava lesionado, foi o Amarildo, que então era jogador do Botafogo e tinha já um entrosamento com o Garrincha, o que certamente pode ter ajudado o Mané a deitar e rolar naquela competição. No último jogo da fase de grupos, o show dele já começa, né, fazendo a jogada individual, que vai acabar com o gol do Amarildo e que deu a vitória pro Brasil sobre a Espanha. Nas quartas de final contra a Inglaterra, ele simplesmente mete um doblete na vitória por 3-2. E nas semis, o homem não queria destruir apenas na bola, mas também na porrada. O Garrincha meteu 2 gols contra o anfitrião Chile e depois ainda foi expulso por revidar as agressões que ele tava sofrendo de um camarada chamado Rojas. Aí você fica pensando, pô, o cara foi expulso na semifinal, ficou de fora da final e mesmo assim tá nesse vídeo. Acontece que dizem aí os boatos, né, que a então Confederação Brasileira de Desportos ofereceu uma espécie de faz-me rir ali pra um dos árbitros da partida, pra que ele não relatasse a agressão do Garrincha. Portanto, o cartão dele foi anulado e ele pôde jogar a final. Ruim pra Tchecoslováquia, que pegou o Brasil então no jogo decisivo, perdeu por 3-1. O Garrincha não participou diretamente de nenhum dos gols, mas fez uma boa partida novamente. Um torneio simplesmente épico do Mané, que trouxe a taça pra casa e ficou resumida na manchete de um jornal chamado El Mercúrio: de que planeta você veio? A gente se compromete aqui no canal Eurofut a continuar criando bastante conteúdo sobre Copa do Mundo até o Mundial de 2022. Então, como a maioria dos que assistem os vídeos aqui não são inscritos no canal, fica o convite para você clicar no botão vermelho embaixo do vídeo, se inscrever e acompanhar os próximos vídeos de Copa com a gente, beleza? Isso também dá um apoio monstro pro nosso trabalho. Muito obrigado.
A Copa de 1966 foi a melhor de Portugal na história dos mundiais e muito disso se deve ao desempenho fantástico de Eusébio, o Pantera Negra. A gente tem falado com frequência dele aqui no canal, mas é que o cara era simplesmente fantástico, né? Pra vocês terem uma ideia, aquela era a primeira Copa da história da seleção portuguesa e também acabou sendo a única que o Eusébio participou em toda a sua carreira. E sendo a única, ele fez questão de ter um desempenho absurdo pra ficar lembrado pra sempre. E foi uma Copa que não se desenhava fácil pros Tugas não, tá? Eles caíram num grupo com a Hungria, que na época era uma seleção muito forte, muito temida, e com o Brasil, que era atual bicampeão mundial. Logo no primeiro jogo, Portugal vence os húngaros por 3-1, numa partida em que o Eusébio não marcou, mas deu assistência, né, para um dos gols. Na partida seguinte, o Pantera foi às redes contra a Bulgária, marcando o primeiro de muitos gols que ele faria naquela Copa, e por fim despachou o Brasil da Copa do Mundo com mais uma vitória por 3-1, com direito a doblete do Eusébio. O homem estava on fire e acabou sobrando para a Coreia do Norte nas quartas de final. Eles tomaram 5-3 de Portugal com direito a 4, amigo. 4 gols do Eusébio. A boa campanha de Portugal acabou parando na semifinal contra a Inglaterra, que mesmo com um gol do Eusébio, né, eles acabam perdendo por 2-1. E o craque português ainda guardou mais um golzinho na disputa de terceiro lugar contra a União Soviética, dando a Portugal então o bronze daquela Copa de 66. Até hoje o melhor desempenho da história da seleção das quinas. Eusébio foi o artilheiro do torneio com 9 gols, sendo que ele marcou em 5 das 6 partidas que disputou, um bagulho insano. Chegamos então naquela que é considerada por muitos a melhor atuação individual de um jogador na história das Copas. Diego Maradona em 1986. Foi lá no México que El Pibe conseguiu chegar no ápice da sua genialidade e carregar uma geração de argentinos que não era das mais brilhantes para o segundo título mundial da história do país e até hoje, por enquanto, o último. Você vê que o negócio foi especial quando logo na estreia da Albiceleste, o Dieguito faz um hat-trick de assistências, depois ele ainda mete na fase de grupos o gol de empate contra a Itália e mais uma assistência na vitória contra a Bulgária. Números de gols e assistências não fazem jus ao que foi aquela Copa do Maradona. A gente usa aqui para tentar exemplificar, para deixar claro como foi um desempenho absurdo assim, né? Então, quando nas oitavas de final o Maradona passa em branco contra o Uruguai, não quer dizer que ele não fez uma grande partida, tá? Mas o brilho de Maradona apareceria de forma estupenda nas quartas de final contra a Inglaterra, quando a Argentina vence por 2-1, num dos jogos mais emblemáticos da história desse esporte. Numa partida que tinha até um pesado contexto social e político, o Maradona começa as suas peripécias subindo na área com uma mãozinha pra cima, dando um soquinho na bola, mandando pro gol. Nenhum árbitro viu, validaram la mano de Dios. E poucos minutos depois, Maradona marcou um dos gols mais brilhantes de todos os tempos, quando ele sai do campo de defesa, dribla praticamente todo o país da Inglaterra até ir parar dentro do gol. Dali pra frente não tinha mais como parar o Maradona e com um doblete ele faz aí a vitória da Argentina para cima da Bélgica, colocando os caras na final, que era contra a poderosa Argentina e onde Maradona foi decisivo mais uma vez, dando a assistência pro gol do título. Só que não só pro Maradona, como também para outros caras dessa lista, o que impressiona é o nível de atuação, né? Muito além de gols e assistências, o cara meteu dribles, jogadas criadas e um protagonismo no seu nível mais puro. Na Copa de 86 o Maradona estava imparável, tava com a qualidade técnica 10 de 10, com uma vontade imensa, com muita fome naquele mundial e ainda com um brilho intenso, uma faísca mágica que só os gênios conseguem ter. E é impossível falar de jogadores que colocaram a Copa do Mundo no bolso sem falar de Ronaldo Fenômeno em 2002. Sob condições normais de temperatura e pressão, ele sequer teria disputado. Isso porque ele vinha de uma árdua e longa recuperação. Tinha sofrido uma lesão pela Inter de Milão e quando voltou a jogar, teve uma lesão terrível no mesmo local que afastou ele do gramado por 15 meses. Então ele estava voltando perto da época da Copa e tinha muita desconfiança quanto ao que ele conseguiria fazer dentro de campo, né? Mas o técnico filipão não quis nem saber, levou o Ronaldo pra Copa, botou ele titular e ele não demoraria absolutamente nada para provar essa confiança que recebeu, marcando 4 vezes na fase de grupos, né? Uma contra a Turquia, uma contra a China e 2 vezes contra a Costa Rica. Nas oitavas de final ele broca mais uma vez contra a Bélgica, era o 4º jogo seguido fazendo gol, né? E aí nas quartas contra a Inglaterra foi o único jogo daquela Copa onde o Ronaldo não meteu gol. Nesse aí ele deixou pro outro Ronaldo do time, né? Antes das semis o Ronaldo chama atenção por algo que na época não parecia, mas que acabou se tornando icônico, que foi
o famoso corte cascão, né? Como uma tentativa de desviar o foco da imprensa da condição física dele, ele fez aquela peripécia no seu próprio cabelo, e o fato é que deu certo tanto fora de campo quanto dentro dele, né? Com o cascão na cabeça, Ronaldo fez o único gol do Brasil na difícil vitória contra a Turquia nas semifinais, e depois na decisão todos vocês sabem, né? Oliver Kahn bateu roupa, Rivaldo fez corta-luz, Ronaldo brocou 2 vezes e garantiu o penta do Brasil. Ele foi às redes em 2002 8 vezes, sendo artilheiro daquela Copa e virando sinônimo do que é ser decisivo numa Copa do Mundo, né? Tanto é que o melhor jogador daquela Copa, escolhido pela FIFA, foi o Oliver Kahn. Tá certo isso, produção? Ah, o Kahn jogou muito mesmo. Mas tu acha que jogou mais que o Ronaldo, cara? Complicado, hein? Complicado. A gente falou de Pelé, Garrincha e Ronaldo. Se você quiser saber mais sobre as 5 conquistas de Copa do Mundo do Brasil, a gente fez um vídeo bem especial que tá passando no card agora. Te convido a assistir. É provavelmente o melhor vídeo da história desse canal aqui, beleza? Tivemos apenas atacantes ou meias atacantes nessa lista, né? Mas por que não falar de um defensor que botou a Copa no mundo e também os adversários no bolso, né? Estamos falando de Fábio Cannavaro quando foi para a Alemanha em 2006 defender a Itália no Mundial. O Cannavaro era um zagueiro de 1,76 m, bastante baixo para a posição. Só que naqueles 7 jogos que ele fez na Copa do Mundo, ninguém conseguiu ser maior que ele. O cara tava simplesmente em todas, cobrindo cada palmo da defesa italiana, antecipando cada movimento dos adversários, marcando por ele e às vezes pelos companheiros, e também assim incapaz de se cansar, né? A atuação do Cannavaro em 2006 foi simplesmente uma das melhores defensivamente na história das Copas, e a gente não pode vir aqui falar de gols e assistências, obviamente, mas podemos comentar de quão sólida foi aquela defesa italiana na Copa de 2006. Na fase de grupos, a equipe do técnico Marcello Lippi sofreu apenas 1 gol em 3 jogos, sendo que foi contra, tá? Aí não tem Cannavaro no mundo que seja capaz de impedir um companheiro de equipe de dar uma canelada na bola e meter contra o próprio patrimônio. Na fase de mata-mata, os italianos novamente repetem desempenho, tomando apenas 1 gol, somando todos os jogos do nocaute, tá? Venceram a Austrália por 1-0, a Ucrânia por 3-0 e a Alemanha por 2-0, sofrendo gol apenas na final. E se você lembra bem, aquele gol que eles sofreram foi de pênalti, e foi um pênalti que o Cannavaro não fez, tá? Aliás, ninguém fez, só o juiz viu. Quanto mais eu revejo esse lance, mais eu acho que foi cavado. Se tivesse VAR na época, sei não, hein? Ou seja, a defesa comandada por Fábio Cannavaro naquela Copa do Mundo não sofreu nenhum gol do adversário com bola rolando. Tomaram 2, um foi contra e um foi de pênalti, amigo. Um desempenho defensivo colossal que individualmente dá pra destacar a performance do Cannavaro na semifinal contra a Alemanha, considerada por muitos como a melhor de toda a sua carreira. Ele não perdia uma e ainda foi decisivo no ataque, exatamente porque no segundo gol dos italianos é o Cannavaro que sai da defesa para se adiantar, roubar uma bola do meio campo e dar início ao que terminaria no segundo gol. E para quem se pergunta por que o Cannavaro ganhou aquela bola de ouro em 2006, certamente foi por causa desse desempenho aí na Copa. E a gente sabe que Copa do Mundo tem peso 2, né? Mas a Copa do Mundo de 2006 teve outro homem super inspirado, e era justamente na equipe rival da Itália na final, a França. Apesar de na Copa de 98, Zinedine Zidane ter metido 2 gols na final contra o Brasil, é meio que um consenso assim que o melhor futebol que ele jogou foi na Copa de 2006. Camisa 10 e faixa, líder técnico e moral da equipe, o Zizou chegou lá naquela Copa para fazer sua despedida dos gramados. Eram os seus últimos jogos como jogador profissional e ele fez questão de valer a pena, principalmente a partir do mata-mata. Todo mundo sabe como o Zidane foi um cara de singular elegância dentro de campo, um controle de bola absolutamente fantástico, mas naquela fase de nocaute ele tava diferente. Nas oitavas de final, marcou o gol que matou a Espanha, né? Dando um drible seco no Puyol, coitado ali, e finalizando no contrapé do Cacilhas. Na fase seguinte, uma péssima lembrança para os brasileiros, porque o Zidane não só deu a assistência pro gol do Henry, que eliminou o Brasil da Copa, como também comeu a bola, jogando com uma facilidade bizarra para um cara que tava com um pé já na aposentadoria. Ele tava flutuando em campo naquele dia, parecia que tava vibrando numa frequência diferente do restante dos jogadores, saca? Na semifinal foi a vez de outro país que fala português sofrer nas mãos do gênio, né? O Zidane marcou o gol da classificação de pênalti. Zizou fazia uma Copa impecável e tinha tudo para deixar sua carreira como campeão do mundo e erguendo a taça como capitão ainda. E ficou ainda mais parecendo que isso ia acontecer quando na final contra a Itália ele abre o placar justamente com um pênalti
pênalti, né? E o maluco estava com gelo correndo nas veias porque simplesmente meteu uma cavada numa final de Copa contra o Buffon, amigo. Mas esse gelo virou brasa, tá? Porque a Itália acabou empatando, o jogo foi pra prorrogação e aí veio o fatídico momento. O Materazzi ofendeu a irmã do Zidane, o camisa 10 não pensou duas vezes antes de desferir um golpe com a sua cachola bem no meio do peito do zagueirão italiano, num lance histórico, chocante, marcante que virou até estátua. Zizou acabou expulso e teve ali o seu último momento como jogador de futebol profissional, tendo ainda que ver a França perder o título nos pênaltis. Se o capita Zidane estivesse em campo com a sua classe para bater um dos penais, será que a história teria sido diferente? Nunca saberemos, mas isso não muda o fato de que o Zidane destruiu naquela Copa de 2006, um grande exemplo de craque que encerrou a carreira voando, né? Cadê o Romário? Como em quase todas as listas aqui do canal, a gente escolheu 7 jogadores, mas não significa que são as 7 atuações mais geniais da história das Copas. Esses itens não estão ranqueados, então se faltou algum jogador é porque realmente a Copa do Mundo já tem quase 100 anos, tem uma porrada de atuações fantásticas de vários jogadores que poderiam ter entrado, mas acabaram ficando de fora, beleza? O Fontaine, por exemplo, o francês, né, meteu 13 gols na Copa de 58 e não entrou na lista, mas obviamente poderia ter entrado, beleza? A gente vai continuar fazendo conteúdo de Copa do Mundo, então se você não é inscrito no canal e chegou até aqui, clica no botão vermelho para se inscrever, fazer parte da comunidade, assistir os próximos vídeos. A gente agradece por você ter visto esse até o final. Nos vemos no próximo então, grande abraço, falou!